Como Deus usa situações difíceis, pessoas difíceis para nos moldar. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui nosso devocional baseado em Samuel, na história de 1 Samuel 25, em que Davi, ele está fugindo de Saul, por isso ele arranja um meio de sobreviver, protegendo as ovelhas de Nabal. Após fazer isso, ele pede ajuda para que Nabal lhe dê alguma coisa e Nabal, arrogante que era, disse não. O texto diz que ele era estúpido, que ele era ignorante, que ele era louco, ele é chamado descrito como louco. E Abigail, então, ela ouve isso e o soldado, um servo de Abigail diz, olha, o seu marido humilhou Davi. Davi vai matar todo mundo. E aí então o texto diz que ela era sábia e ela então foi até Davi, primeiro ela se humilhou e ela utilizou de sabedoria para convencer Davi e então Davi encerrou o seu projeto. E é interessante que assim, o texto diz que ele não ouvia ninguém, que Nabal não ouvia ninguém. Então ela foi sábia, não falou com ele. Ela não falou nada com ele, foi com Davi, porque era burrice tentar falar com ele. Diz o texto que quando ela volta, ela resolveu o problema, Nabal estava bêbado. Ela ficou quieta, não falou nada. Ela se segurou e no outro dia ela falou. Isso mostra que, diante de circunstâncias tão terríveis, como que ela foi tão sábia? Ora, não é necessário ser sábio, não é necessário ser uma pessoa virtuosa quando está tudo bem. Até ímpios conseguem viver mais ou menos bem aí quando está todo mundo bem. Quando está tudo bem. Às vezes a gente tem ali um Nabal na vida, um marido ruim, uma circunstância muito difícil, e nós achamos que isso é o sinônimo de que Deus nos abandonou. Aqui está muito claro que Abigail era a mulher de Deus. O texto bíblico descreve ela como bela e sensata. Tanto é que Davi a escolhe para ser sua esposa. Então, mesmo pessoas de Deus, Deus permite que elas estejam em situações muitas vezes tão difíceis. E essa aqui é uma situação assim, em que ela, mulher, uma situação de fraqueza, porque o que ela poderia fazer, não tinha muita coisa, com o marido daquele. Assim como nós, muitas vezes, nós estamos em circunstâncias tão difíceis de fraqueza. Acho que falei um pouco sobre isso essa semana. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é como Deus usa essas pessoas difíceis para nos quebrantar. Ora, uma mulher, por exemplo, quando o seu marido chega e ele te trata super bem, da maneira perfeita. Não tem o que fazer, é só tratar de maneira, é só responder a isso. Mas quando ele trata de maneira ruim, e aí você o trata bem, aí a virtude está sendo exercitada, é aí que a virtude é desenvolvida. O nosso caráter é desenvolvido assim. Uma vez meu pai me falou isso, né? Olha, as pessoas que nos quebrantam são aquelas carnes de pescoço que aparecem na igreja, né? Eu como pastor novo, e ele me falando isso. Você acha, aquele irmãozinho que é gente boa lá, ele é gente boa demais, ele vai... Quando você erra, você como pastor, ele é tão homem de Deus que ele se humilha, ele se quebranta, ele faz o que é certo. É o cristão que é carne de pescoço. É esse que Deus usa para te quebrantar. É isso. Eu me lembro tão bem disso, né, meu pai me contando isso. E eu passei a enxergar com olhos positivos os irmãos carne de pescoço que surgiam na igreja. Há circunstâncias difíceis que eu enfrentei na minha vida, sempre vendo, olha, é óbvio que é apenas através disso aí que eu vou mudar. Né? Jesus, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então não tem outro jeito. Nós também somos assim. Aprendemos pelas coisas que sofremos. Portanto, tenha um olhar positivo em relação aos sofrimentos. Abigail poderia pensar que o marido maligno dela significava que Deus a abandonou, de forma alguma. Assim como Jó poderia pensar que, ser tentado a achar que Deus o havia abandonado quando ele estava sofrendo tudo que ele sofreu. O povo de Israel no deserto. Então, não é verdade isso. Deus, ele nos ama, principalmente quando nos expõe a circunstâncias tão difíceis para nos moldar. Não tem jeito. O fogo o ouro é purificado no ouro, o ouro é purificado no fogo. Não tem outra maneira. Como que, por exemplo, seja até fazendo exercício, como que você se desenvolve? Se você só levanta aquilo que é um peso lá na academia, que é confortável, você não evolui. Você tem que levantar um pouquinho a mais. Tem que fazer um esforcinho. É isso que acontece com a gente na nossa vida. É o que Deus faz conosco. Ele permite inúmeras circunstâncias que nos espremem. Por exemplo, essa é maravilhosa. Jeremias estava reclamando com Deus porque as pessoas falavam em matá-lo.
Aí Deus falou assim para ele, Jeremias, se em terra de paz você se sente inseguro, imagine quando eu te colocar no lugar pior. Se andando a pé você não aguenta, imagine quando eu te colocar para correr com um cavalo. Deus não alivia, né? Jeremias está sendo ameaçado de morte, gente. E ele estava reclamando. Aí Deus fala, Jeremias, andando a pé você se cansa e quando eu te colocar para competir, para correr com um cavalo. O que Deus está dizendo é, Jeremias, isso aí, essas ameaças, isso aí não é nada, Jeremias. Eu vou te levar a enfrentar desafios infinitamente maiores, meu amigo, a correr com um cavalo. Eu sei que às vezes nós como pais, a gente alivia para o filho na hora que não deveria aliviar. A gente fica com dó e tal. E Deus não. Deus nos ama de maneira perfeita, não como a gente ama os nossos filhos. Nós amamos de maneira imperfeita. Deus não. Deus não, ele não, a gente chora, ele não. Se aquele sofrimento é necessário para nós, não é porque você chorou, ele interrompe. Ele vai interromper na hora certa. Quando tem o seu quebrantamento, quando você se humilha. Do contrário, ele deixa ali, ó, deixa no fogo ali para queimar as impurezas mesmo. Então, não pense, seja se você tem um parente, um marido difícil, uma circunstância difícil, nem sempre isso é um sinônimo de que Deus te abandonou. Às vezes é mesmo, tá? Às vezes é mesmo. Às vezes, uma circunstância difícil é porque você está em pecado. Mas, percebendo isso, se arrependa. Então, não importa qual seja a causa de você estar enfrentando um momento difícil. Às vezes você é uma Abigail, é uma mulher de Deus, e mesmo assim Deus precisa te quebrantar mais ainda. Ou às vezes você escolheu errado, você pecou e está sofrendo por isso. Em ambas as circunstâncias, o quebrantamento e a humilhação é o caminho para encontrarmos solução, consolo, vitória diante dessas circunstâncias e pessoas difíceis que a gente enfrenta na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja sobre nós. Ó Deus, nos livra de desistir, nos fortalece para enfrentarmos as circunstâncias mais difíceis, nos dê graça a cada dia para vermos em meio aos problemas o teu agir, o teu operar nas nossas vidas, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que creem em ti. Ó Pai, então, enche-nos de fé, para que possamos resistir ao dia mal, suportar as adversidades e aos problemas, e no final, terminarmos triunfantes, como vencedores que somos em Cristo Jesus. Te agradecemos por mais uma semana, bendizemos o teu santo nome, guarde as nossas vidas onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Valeu, gente, que Deus abençoe vocês, até a próxima.